todos os nossos vendedores, todo mundo que está no nosso processo de vendas, eu falo para dizer exatamente isso. Eu falo, cara, seja honesto com a pessoa. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Me fala de 1 a 10 o quanto você realmente está interessado. Eu não tem problema nenhum se você me disser que é 0. Você não está me causando problema, você está me ajudando. Porque eu preciso entender o quão próximo a gente está da gente andar para frente aqui nesse momento. Pede para a pessoa abrir o coração para você. Falta isso no mercado, gente. Trata a pessoa como se você estivesse tratando sua mãe. Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um Clientividade, seu novo podcast sobre negócios e relacionamento com o cliente. Eu sou a Renata Maranhão. Eu sou a Ana Saragossa e hoje a gente tem um convidado de vendas. Tem algo mais que tem algo mais poderoso do que isso para falar de relacionamento com o cliente, né? Do que a gente transformar a vida de um cliente através da venda. Nenhuma transformação acontece sem a venda acontecer. E para falar desse assunto, a gente trouxe o Malcir, que ele é um cara de prospecção ativa. Ele vai falar um pouquinho mais da empresa dele, do que ele faz, mas a gente está com muita curiosidade sobre prospecção ativa, que é, eu acho que o tema do momento, né? Chegou o digital, mas será que a gente perdeu mesmo esse 1 a 1? Será que a gente vai falar com robô? Será que funciona só o digital? Ou a gente precisa também desse manejo nas vendas? Malcir, se apresenta para a gente o que você faz, por favor. Vamos lá. Eu sou o Malcir, eu sou cofundador da Speedio. A Speedio é uma empresa de Big Data, nós somos uma plataforma de Big Data para geração de leads B2B. Né? Então, para que a gente usa leads B2B? Para que a gente vende leads B2B? Para você usar esses dados para prospectar outras empresas. Ou seja, em tese, são e-mails, telefones, decisores, dados relevantes para você vender para outra empresa, pegar o telefone, ligar, um e-mail, LinkedIn, essa coisa que, em tese, é chata, mas se você usar a técnica certa, pode dar muito resultado. E como seria essa técnica certa? Boa. Inteligência. Então, assim, vamos falar um pouquinho disso, né? Então, primeiro, da onde vem essa coisa? Eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo isso, você ouve prospecção ativa, marketing outbound, os seus ossos chegam a dar uma travada, assim, né? Nossa, aquele negócio chato. Alguém me ligando 9 horas da noite para me oferecer cartão de crédito, para me oferecer qualquer coisa dessas baboseiras, né? Esse é o estereótipo. E da onde vem prospecção ativa? A prospecção ativa vem dos anos 90, onde um funcionário saía de uma empresa, roubava uma lista, vendia para outra empresa. Quem criou a prospecção ativa veio disso. Você pegava um mailing, que é uma palavra super terrível, assim, de se ouvir, chega e me arrepio, né? E você botava uma pessoa para ligar, uma pessoa mal preparada, mal treinada, mal tudo, para trabalhar e fazer essa prospecção. Qual é o lance? Isso, mesmo ruim, funcionava. E aí, com o tempo, o que aconteceu? Empresas como a gente passou a pegar dados que realmente eram dados bons, testados. Então, a gente puxa dados de mais de 100 fontes, a gente bota numa plataforma para dar inteligência, e voltando para a pergunta, né? Dar inteligência para quem está prospectando. Então, quando eu ligo para uma empresa, por exemplo, sei lá, o cara vende câmera para escritório, para coworking, o cara é especializado nisso. É a melhor câmera que tem no mercado para coworking. Aí tudo bem, aí eu pego lá, por exemplo, eu estou na cidade de Jundiaí nesse momento. Em Jundiaí eu vejo lá 20 coworkings. Então, quando eu ligo para o dono de um coworking para falar com ele, ou quando eu mando um e-mail, quando eu mando um LinkedIn, eu já falo assim: Ana, eu sei que você é dona de 3 coworkings em Jundiaí. E eu sei que você tem uma dor, que é segurança no seu coworking. Eu vou resolver o seu problema, eu vou vender para você uma câmera que você não vai mais precisar de recepcionista. Vamos conversar? Então, é completamente diferente daquela prospecção que a pessoa liga para você e fala assim: alô, como é o seu nome mesmo? Você está me ligando, você não sabe meu nome, velho? Então, assim, tá entendendo como isso é usar a inteligência? Como é que você faz para ser atendido? Porque, assim, existe muita rejeição desse primeiro contato de venda, porque existem muitas abordagens ruins, como você mesmo falou, né? Então, como é que você faz para quebrar essa barreira do mau atendimento, né? Desse preconceito que as pessoas têm, que o dono da empresa teria? Boa. Isso é tão sério, Renata, que a gente lançou um curso sobre isso. Então, os nossos clientes, a maior dor deles
era que eles tinham dificuldade para quebrar essa barreira inicial. Daí a gente pegou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai gravar um curso, preparar um curso para dar de graça para os nossos clientes, para ensinar eles a quebrar essa barreira, né? Existem algumas formas. A resposta, inclusive, eu entrevistei recentemente... E é uma boa também, desculpa te interromper, é uma boa dar de graça esse curso, porque vai melhorar o teu resultado de serviço, né? Exatamente. Perfeitamente, exatamente isso. Então, a gente entendeu que, embora os nossos dados sejam bons, as pessoas julgavam a gente pela prospecção que elas faziam usando nossos dados. É como se você pega um carro, zero, e bota ele em uma estrada esburacada. Aí o carro quebra. Sim. Aí você, obviamente, terceiriza a responsabilidade para quem te vendeu o carro. Você não pensa que você enfiou o carro numa velocidade errada num buraco que você não devia ter enfiado, né? Então, voltando para a sua pergunta, criatividade. Eu entrevistei Aaron Ross esse ano, o pai da prospecção ativa. E ele falou exatamente o que eu sempre falo nas entrevistas que eu dou, que é, você tem que ser criativo, você tem que quebrar o status quo. Então, assim, na nossa prospecção ativa na Speedio, cara, a gente usa muito humor, a gente fala leve, a gente não manda textões, a gente não liga, assim, tem que inverter essa lógica. Você precisa ser chocante. Então, assim, tem muito coisa de copy, né, criatividade em copy, então copy virou uma indústria. O cara que escreve um copy de e-mail, para quem está ouvindo isso, copy é a pessoa que escreve um e-mail, por exemplo, né, ou uma mensagem que você manda no LinkedIn, né, ou até usa-se isso até para a copy que você vai usar, o seu pitch no telefone. Então, assim, você tem que quebrar o padrão. Então, assim, o nosso e-mail inicial do nosso outbound são 2 linhas. 2 linhas. E nessas 2 linhas você tem que já pegar a atenção. Exatamente. Então, assim, e obviamente que o copy não existe uma one size fits all aqui, não tem uma coisa que funcione para todo mundo, porque cada indústria é diferente. Se eu estou prospectando jornalistas, sei lá, empresas, PR agencies, né, empresas de relações públicas, pô, eu preciso falar a linguagem da agência e falar alguma coisa relevante para ela. É por isso que a receita que eu uso na Speedio não é a receita que vai funcionar para a empresa estar prospectando agências de relações públicas. Mas se eu pudesse falar alguma coisa, é quebrar o padrão e chocar a pessoa. Esse é o jogo, sabe? E vale tudo, cara. Vale GIF, vale piada, vale qualquer coisa. Se fizer a pessoa responder para você, tá valendo. Tem a Press for You, né, que é uma agência de PR, justamente isso. E quando a gente vai abordar o jornalista para oferecer nosso cliente como fonte, é justamente isso. O jornalista recebe tanta sugestão de fonte que ele não lê os e-mails ou não lê o WhatsApp, já nem passa batido. Então, eu tenho que conquistar no assunto do e-mail, eu já tenho que fisgar. E, além do assunto, as 2 primeiras linhas, porque senão ele não vai ver o resto, né? Então, eu entendo esse raciocínio e o quanto que é difícil para criar esse relacionamento e quebrar essa barreira, justamente. Agora, você usa informação de Big Data, né? Como é que alguma coisa mudou de quando você abriu essa empresa para hoje? Em termos dos dados ou em termos do processo comercial, em que sentido? O que mudou na sua comunicação? De quando você abriu essa empresa, de quando você viu essa necessidade de juntar esses dados num Big Data e etc., para captação de cliente, porque a própria linguagem, o lead, B2B, né, tudo isso é uma linguagem relativamente nova e tudo muda muito rápido. Alguma coisa mudou do início da sua empresa para agora, no seu modo? Eu acho que assim, eu me tornei sócio em 2018, foi quando eu conheci a Ana, né? Quando eu voltei para o Brasil. Então eu não fundei a empresa, sou cofundador, mas não fundei a empresa. Eu acho que nesses 4 anos o que mudou é que cada vez mais o mercado vai ficando mais competitivo, né? E aí você tem que inovar. Então, por exemplo, em 2018, quando eu conheci, eu prospectei a Ana. É bom de abordagem, gente, porque eu nunca fui num café com alguém na minha vida e eu fui com o Malcir. Então, ele é bom de abordagem, esse menino. Isso aí. Então, assim, aliás, é até bom contar essa história. Quando eu cheguei no Brasil, antes de eu virar sócio da Speedio, o objetivo da prospecção era pegar prova de conceito.
Então, eu queria checar se a empresa tinha fit, tinha product market fit, ou seja, se eu estava investindo meu tempo, minha energia em uma coisa que realmente fazia sentido. Porque uma coisa muito comum no mercado de startup é você inventar, como é que você primeiro inventa a solução, depois acha o problema para a solução. E como, pô, eu já estou com 36 anos, né? Então, assim, eu já rodei, são 10 anos de Austrália, já entendi que você tem que resolver um problema antes de qualquer coisa. Então, eu fui conversar com algumas pessoas, passei um mês lá em Belo Horizonte conversando com profissionais da área de marketing, agências. E aí, conversando com... Aí, chamei a Ana e tal, a gente conversou, a gente foi lá no café e tal, conversamos. E aí, qual é o grande lance? Nesse tempo, cara, em 4 anos, primeiro que tem muito mais influenciadores hoje ensinando, então tem muito mais educação. Quem quer hoje buscar educação no espaço de prospecção ativa acha muito mais fácil do que naquela época, e cada vez mais vai se tornando mais competitivo esse espaço. Como tudo, né? Tudo tá... Pô, quando eu fiz faculdade de marketing, sei lá, acabei a faculdade de marketing em 2009. Lá Muita coisa atrás... mudou, é outro mundo. Outro mundo. Tudo mais difícil, né? Mais competitivo. Você tem que ir inventando forma de fazer as coisas, sabe? Eu acho que é só importante falar um minutinho, Rê, que essa prospecção, porque isso às vezes confunde muito com o digital, que as pessoas estão aprendendo, apesar do digital estar muito acelerado, as pessoas estão aprendendo o digital ainda agora, né? Quando a gente pega a pesquisa, grande parte das empresas não entraram no digital. E aí a defesa do digital, e eu trabalho tanto com digital, é que a gente tem o cliente ali comportamentalmente do jeito que a gente quer e que é proibido pegar aquele lead, por lei geral de proteção de dados, aleatório. Eu acho importante citar que a empresa do Malcir, ele não pega esse fluxo, ele é muito complementar, porque a gente não pode, no mercado, pegar lead de pessoa física, mas existe uma necessidade, e eu trabalhava em banco, a gente fazia esses mails, todos que o Malcir falou, de ligar para a lista fria, várias empresas aí do mercado que estão grandes hoje começaram dessa forma, e esse mercado dele se complementa porque o B2B ainda existem muitas pessoas precisando fechar negócio entre elas e é possível, por lei, a gente pode criar essa segmentação de achar, né, com a empresa, por exemplo, como a Malcir com Big Data, achar uma empresa que seja do segmento que a gente quer, do porte que a gente quer, com a receita que a gente quer e geograficamente aonde a gente consegue atuar. Então, eu acho que isso também que vem uma inteligência complementar. De um lado, a gente pega as pessoas para o B2C, né, para fazer a venda para cliente final, e esse a gente faz isso. Né? Eu acho que é importante citar antes da gente falar sobre a persuasão em si, né, Malcir? Isso é complementar. Importante, super importante. Agora, Malcir, eu li umas entrevistas suas e um comentário seu me chamou muito a atenção, que foi assim: se a pessoa que eu estou abordando, se a empresa que eu estou abordando não sabe o tipo de trabalho que eu faço, né, não sabe o lead B2C, B2B, etc., se ele não conhece esses termos, esse cliente já não me interessa. Mas muita gente, foi o que eu falei, muita gente que tem potencial para crescer e virar gigante, às vezes até por não conhecer esses termos, não sabe o que você pode oferecer e, no entanto, não sabe no que pode se transformar, você acelerando esse processo, né? Tipo, a pessoa pode vir a ser grande, mas vai demorar muito mais. Me conta se você... E essas entrevistas foram de 2020, 2021, né? Você ainda pensa assim? E se sim ou se não, por quê? Boa, excelente. Eu acho que o empreendedor, é muito importante que o empreendedor tenha foco, né? Então, assim, por que eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo? Assim, sempre comece pelo porquê, tá? Então, assim, a gente fez um mapeamento do mercado. O Brasil tem 22 milhões de empresas, mais ou menos 22 milhões de empresas ativas. Dessas 22 milhões de empresas, 9,3 milhões de empresas são empresas B2B ativas. Em tese, todas elas podem comprar da gente. Entretanto, porém, contudo, tem 150 mil empresas que fazem prospecção ativa com pelo menos uma pessoa em tempo integral ou parcial. Fazem prospecção ativa. Veja só, a minha empresa, a nossa empresa, a Speedio, ela cresceu quase 400% no ano passado, corre o risco de crescer outros 400% esse ano. E assim, por quê?
Porque esse mercado de 150 mil empresas é um mercado muito próspero. Tem muito espaço ali para a gente crescer. Por isso que eu falei aquilo nessa entrevista que você leu. Eu não preciso evangelizar esses caras. Isso, evangelizar. Exatamente. Eu não preciso explicar para eles por que é bom fazer o que eles estão fazendo. Eles já sabem. O que eu estou fazendo é dando para eles a melhor ferramenta do mercado, eleita a melhor ferramenta do mercado para fazer o que eles já fazem. Pronto. Né? É como se a pessoa, sei lá, a pessoa já, em termos comuns, a pessoa já gosta de fazer exercício, já gosta de correr, vai, o exercício dela é correr. Aí fala assim, amigo, seguinte, se você usar esse tênis aqui, com a mesma quantidade de corrida que você faz, você vai queimar 25% mais de gordura, 50% mais de gordura. Vamos? É óbvio. Acabou a objeção. Show. Os outros, o resto do mercado, 9,3 milhões de empresas, eu tenho que vender para eles, eu posso vender para eles, mas eu tenho que evangelizar eles primeiro, que é o que a gente está fazendo. É por isso que a gente lançou um curso para ir educando as pessoas. Cara, você quer vender mais? Assiste esse curso aqui e aprende um pouquinho esse negócio aí. Daqui a pouco a gente conversa. Quando ele passa pelo curso que é gratuito, se ele entendeu, dou para ele conhecimento de graça. Se ele entendeu, ele sai do outro lado do curso sabendo, pô, quero tentar esse negócio. Se ele quer gastar pelo menos 20 minutos por dia fazendo prospecção ativa, vale a pena conversar. Então, é isso, por exemplo, você, como assessor de imprensa, pô, é muito mais fácil você vender para quem já faz assessoria de imprensa e está infeliz com a assessoria de imprensa atual dela. Porque já entende o investimento, já entende o investimento a médio e longo prazo, já tem esse perfil, já está montado. Você pode vender para o outro? Pode, mas dá muito mais trabalho. Eu acho que o jogo é esse, sabe? Sem dúvida. Dá trabalho, não entende a velocidade do processo, e, entendo o raciocínio. Agora, tá, você promete essa melhora, essa venda para os seus clientes, mas como você trabalha, como a Speedio trabalha a comunicação para prospectar esses clientes? A comunicação é a prospecção ativa, certo? Que vocês fazem, mas vocês, como é que vocês trabalham a comunicação em geral? Pô, na verdade, assim, a gente tem alguns braços que a gente trabalha, né? Então, a gente faz outbound, é a área da empresa que vai crescer mais nos próximos 12 meses, tá? Esse espaço. Então, hoje a gente já faz mais agendamentos do que o mercado faz, a gente já tem uma estrutura bacana, a gente já vai fazendo. Lembre-se que nós somos uma empresa bootstrapped, né? Ou seja, a gente não levantou capital ainda, a gente está indo no nosso próprio passo, do nosso próprio bolso. Então, a gente tem um crescimento. Quantos vendedores com meta diária de ligação? Vendedores, nós temos 7. 7, legal. 7. E crescendo. Como a gente cria nossos próprios talentos, tem um processo todo para você pegar a pessoa, nutrir, preparar, não sei o quê, separar o joio do trigo e botar lá, né? Então, a gente vai indo nesse espaço. E aí, o nosso outbound, hoje, beleza, a gente tem também tráfego pago, a gente faz coisas de mídias sociais, a gente faz coisa de conteúdo, tem uma porrada de coisas acontecendo. Mas eu entendo que a sua pergunta foi mais do lado de cá, né? Então, como é que a gente faz hoje a nossa prospecção ativa? E aqui dando ouro, tá, galera? É o que a gente faz no nosso curso. Não tem esse negócio de, eu vou esconder um pouquinho aqui porque eu quero fazer alguma outra coisa com você. Não, a gente dá tudo. O curso tem 3 horas. Se você quiser aprender tudo que a gente faz, está no curso. Basicamente é isso. Legal. Tá? Então, assim, a gente trabalha com bastante e-mails e LinkedIn. E funciona? Porque muita gente acha que trabalhar com e-mail hoje não funciona mais. Pois é, porque as pessoas não estão sendo criativas o suficiente, sabe? Tem aquela coisa que eu falei lá no começo, você tem que pensar diferente quando você está fazendo prospecção ativa. Isso não está funcionando, vamos tentar uma coisa diferente? Um dia você recebeu um e-mail da Vaz, né? Aquele negócio lá das doações e tal. O título era assim, do e-mail. Você tem fé? Porra, eu abri o e-mail. Eu já sabia que estava vindo da Vaz, eu já sabia o que era, mas eu fui ver o que era. Porque assim, você tem fé? Eu fui ver. Então, assim, a gente tem que ter essa coisa e ir recriando. E a outra coisa que você mencionou, que você aborda, trabalha pelo LinkedIn também. Daí eu vi que você, em uma entrevista, também fala assim, no LinkedIn o mundo é lindo, todo mundo é CEO, e etc. Então, como é que você faz esse filtro no LinkedIn, desses CEOs no LinkedIn? A nossa persona também é muito clara. Acho que o empreendedor ele tem que ter muito claro o mercado dele, que era o que eu estava falando antes, e a persona dele. Então,
O nosso outbound, isso é bem interessante, tá, Renata? Porque assim, no nosso outbound, o jogo do outbound é você trabalhar exatamente em cima do seu ICP. Ou seja, o que diabo é ICP, né? É quando você busca exatamente o melhor tipo de cliente que vai te dar o melhor tipo de rentabilidade, tá? Então, assim, não é que no outbound você não pode estar atacando todo mundo, não existe isso, é burrice, porque é um processo que ele dá resultado, né? Mas você vai receber muito mais nãos do que sim. Isso é a definição do jogo. Hoje, o nosso outbound, ele já tem um ticket médio, ou seja, a média do que os caras gastam com a gente já é o dobro do que gera o nosso inbound. Com o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, menor. Então, esse é o jogo. E aí eu não ataco o CEO, voltando na sua pergunta. Eu ataco o gestor de vendas. Olha só, já é uma. Exatamente. Ou seja, o gestor de vendas, e aí eu vou atrás dos caras que já são evangelizados. Você já faz prospecção ativa? Quantas pessoas você tem fazendo prospecção ativa? Você usa algum software de geração de listas? Com essas 3 perguntas, eu entendo exatamente o perfil do cara e sei vender exatamente para ele, eu sei vender da dor dele. Então, para a pessoa que está assistindo essa entrevista agora, eu tenho 2 filhos, tá? Um de 3 anos, outro de 7 meses amanhã. Se você chegar para uma pessoa que não reproduziu ainda, uma mulher ou um homem, e falar das dores da maternidade, da paternidade, a pessoa não entende. Ela só entende depois que ela passa. Não tem jeito. Todo mundo a mesma coisa. Você pode falar da dificuldade, você pode dizer não sei o quê, a pessoa não consegue entender. Porque você passa anos sem dormir. Tá entendendo? Então, peguei o cara, evangelizado, um abraço, um beijo, funciona, que é uma beleza. Tá, aí você já entende por evangelizado um cara que já é do meio, já vai entender a linguagem e o que precisa e etc. Já faz prospecção ativa. Entendi. Eu queria fazer uma aspas, né? Porque a gente falou de e-mail. E a gente faz na agência múltiplos vídeos só com venda de persuasão no e-mail. E eu sou muito flexível, o Valcir me conhece em relação a isso. Eu não sou do tipo de falar, a venda só acontece no telefone, a venda só acontece no digital, a venda só acontece, né? A gente tem esse diálogo com o mercado e com startup justamente para aprender, para treinar esse ouvido com essa criatividade do que pode estar acontecendo de diferente se está todo mundo fazendo algo igual. E essa parte de e-mail, as pessoas falam assim, não funciona. Hoje a gente consegue fazer teste A/B de e-mail, de copy. A gente tem ferramentas que a gente consegue mensurar se aqueles e-mails estão chegando e a gente consegue fazer múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos em vendas de e-mail. Aí você fala assim, então tá, vou só fazer a venda do e-mail. Se a gente pegar alguns modelos, como a gente já teve essa conversa lá atrás, alguns modelos como os dos Estados Unidos, a gente faz venda por carta. Então, é muito legal você pegar todo o conceito que o Marcir, que eu quero até saber mais aqui, como que a persuasão em si, eu quero umas dicas suas de persuasão, mas aplicar para o que está funcionando para o seu momento, para o seu jogo. E é para usar essa ferramenta dele também, se você faz prospecção B2B, com essa inteligência de unir com o que você faz de melhor, onde está a atenção do seu cliente. Marci, com isso eu queria saber mais da persuasão em si, sabe? Eu queria sair desse podcast com dica de como chamar essa atenção, como cultivar esse relacionamento, perguntas de fechamento. Eu quero sair com vendas desse podcast, me ajuda? Bora, vamos nessa. Primeiro, vamos lá. Então, assim, vamos entender ticket de venda e ROI de venda. Quem está em varejo não consegue dar atenção para as pessoas. Você está vendendo varejo, está vendendo ticket pequeno. Então, assim, você não consegue. Você só consegue sobreviver no varejo fazendo coisa rápida. Tá, beleza. Vamos botar isso numa caixinha. À medida que você vai indo para coisas que tem um ROI maior, que tem um ticket maior, coisas que o cliente vai pagar mais para você, que você vai extrair mais dessa relação, você precisa ir se aprofundando na relação. O grande jogo é esse, né? Então, assim, por exemplo, os meus vendedores de inbound, eles têm uma tecnologia própria de venda. Não tem muita conversa, porque o cara veio do inbound, você tem 1 hora para conversar, convencer, fechar, um beijo, próximo. Vem. Porque o ticket é baixo, ele vem de outra pegada. Já o cara do outbound, que é o cliente que tem um ticket maior, que tem um público-alvo, que tem tudo isso,
essa pessoa, e aí, galera, eu queria que vocês pensassem nisso nos mercados de vocês. São pessoas que valem a pena mais esforço para entender a pessoa. Então, por exemplo, a Renata veio para essa entrevista, ela viu, Deus sabe quantas horas ela assistiu aí de material meu, entrevista minha, não sei o quê. Por quê? Porque ela tinha que entender quem eu era para fazer as perguntas certas. A Ana já me conhece há 4 anos, né? Então, assim, tem um pouco disso na venda consultiva, na venda B2B. Você tem que entrar no jogo para saber quem é a pessoa. Então, por exemplo, a Ana, conheci ela lá em julho de 2018, em Belo Horizonte. Eu entendi que a Ana não estava no meu SP muito cedo na conversa. Beleza, ela tinha uma agência indo super bem, especializada em infoprodutos, é da área médica, se eu não me engano, não é isso? A gente atende outros segmentos também, mas a Beleza, gente falou mais da área médica porque você estava com alguma coisa de saúde aí, né? Mas a gente pronto. tem na área médica e a gente atende shopping, lançamentos de hotéis, a gente tem outros segmentos. Só que quando a gente se conheceu, se você me desse mais cliente, eu te matava, né? Não era o momento. Pronto, exatamente. Exatamente, a Ana ainda estava indo para fora do Brasil e tal. Então, eu entendi que tinha ali uma questão de que ela tinha muita coisa, o público dela, o público dos clientes dela eram pessoas físicas, era outra pegada. Então, assim, quando você entende essas coisas, você entra, e aí tem técnica de qualificação para você entender qual é o perfil da pessoa que está conversando. E aí, sob hipótese alguma, a pessoa que está fazendo a venda consultiva, ela pode dizer assim, caramba, a Ana tá no momento que ela não quer cliente. Ah, vai embora, vamos falar com outra pessoa. Não é esse o jogo. Você está criando relacionamentos que vão, com alguma sorte, prosperar para o resto da vida. E estamos nós aqui, 4 anos depois, fazendo um podcast juntos. Já fizemos algumas coisas nesses 4 anos. Então, o que eu tenho de cliente que eu não fechei na porta, que eu conversei com eles inicialmente, porque, veja só, em 2018, eu acho que eu passei bem 1 ano e meio fazendo prospecção ativa, pela empresa. Hoje não dá mais tempo, mas assim, eu fazendo. Então, assim, o que eu tenho de conexão que não fechou há 4 anos atrás, que hoje me procura, é ridículo. Então, É primeiro, Pensar a absurdo. longo prazo, né? é exatamente isso. A primeira coisa que a gente pode falar é visão de longo prazo. Você não precisa tirar tudo da pessoa no primeiro momento, né? Então, assim, às vezes o cliente ele vai demorar 1 ano para virar seu cliente. Você também estava perguntando uma ajuda aí no seu marketing, né? Como que a gente vai resolver? E a outra coisa que eu queria que você falasse também, Malci, que você falou que você ficou 1 ano fazendo essa prospecção. Eu vejo que muitos clientes perguntam para mim sobre vendas e eles falam, eu não quero parecer vendedor, eu não quero parecer insistente. E para mim também esconde algo que é constrangimento, medo de rejeição, medo de lidar com esse não mesmo, o que eu vou falar, e até preguiça de explicar o próprio serviço. Como que você lida com isso? Como que você ensina seus vendedores e seus clientes a respeito desse sentimento? Porque às vezes a gente mistura o que é empresa com a gente. Então, eu vou te apresentar meu serviço aí, você vai falar, não, que não é seu momento, eu vou ficar ofendida, porque meu serviço é tão bom, por que você não está querendo ele agora? Como que Pô, você lida? se você me dissesse em 2009, quando eu estava me formando, eu fui um dos alunos mais premiados da minha faculdade em marketing. Se você me dissesse em 2009, que é há quantos anos atrás? 13 anos atrás, que eu estaria aqui, um especialista em vendas, falando para tanta gente, o que eu faço de live, o que eu faço de material, falando para vendedor, me identificando como vendedor. Se eu falasse isso há 13 anos atrás, eu ia dar um murro em você, porque parecia um demérito, né? Não, eu estou me formando em marketing, eu vou ser um marqueteiro, aquela coisa e tal, sou super premiado aqui na faculdade. E hoje eu estou aqui nesse espaço que eu estou. Existe um preconceito muito grande com vendas. Mas uma coisa que eu sempre falo é, cara, se você não sabe vender o seu produto, você está morto. Vai ser funcionário de alguém, vai ser funcionário público, qualquer coisa, porque se você é empresário ou gestor e você não sabe vender o seu produto, você está morto. Precisa. Não é uma opção. É tipo, eu não quero ir na academia. Desculpa, cara, você não tem essa opção. Não quero me cuidar, cuidar do Eu meu quero ser físico. magro, quero ser malhado, mas não quero ir na academia. Tá morto, acabou, não tem essa opção. Não, eu quero ter dinheiro, mas eu não quero ter educação financeira. Desculpa, não tem essa opção também. Sinto muito. Nos anos 70, nos anos 60, a gente viu os nossos pais e tal prosperarem na vida sem essas coisas. Não tem mais isso, acabou. Essa opção não existe, né? Então, vendas é isso. Eu acho que precisa
não pode ter vergonha. Assim, vergonha morreu. Se tiver vergonha para falar de você mesmo, cara, o seu negócio não dá. Sem condições. Então, assim, é a mesma coisa de você querer. Gente, eu trabalho muito com analogias, tá? Porque eu acho que a resposta direta ao ponto, ela, sem contexto, ela fica sem sentido. Mas, assim, como é que você vai achar um parceiro ou uma parceira sem falar de você mesmo? É um exercício de vendas. Toda vez você vai sair com uma pessoa do Tinder, é a mesma coisa. Então, não tem essa opção. Vender o melhor de si. Vender o melhor de si. E funciona para tudo. Instalação fotovoltaica. Isso é um exemplo interessante. Eu uso prospecção ativa para muita coisa, né? Então, quando eu estava reformando, eu comprei uma casa aqui no interior de São Paulo, estava reformando essa casa, e tudo que eu fazia, eu usava o meu próprio sistema para gerar pelo menos 10 orçamentos. Então, instalação fotovoltaica. Eu puxei uma lista de empresas que faziam isso, fiz contato com 15 para cair 10 orçamentos. Então, assim, era até interessante, porque... E eu falava para eles, tá? Não, sem omitir nada. Cara, é o seguinte, eu quero 10 orçamentos, eu quero que você me diga por que você é o melhor instalador de placa fotovoltaica. Porque a placa em si é a mesma coisa. Por que você vai ser a melhor opção para eu selecionar você? E a pessoa tem que saber, você tem que saber. Como empresário, você tem que saber por que você é a melhor opção. Tem que estar muito claro para você. Se não tiver, cara, para uma semana, só estudar, vai entrevistar os seus clientes para você entender por que eles estão comprando de você, para você poder voltar com isso claro, para você poder conversar com as pessoas. Não tem jeito. Não é o melhor para todo mundo, é o melhor para alguém. Isso também é muito importante. Você não tem que vender, que senão parece vendendo balela. Eu não sou a Ana, ela não ajuda todo mundo. Isso que diferencia uma venda ética e uma venda leve também. Presta atenção nas nuances que o Márcio colocou antes de falar isso. Ele falou que ele sabe quem é o cliente ideal dele. Então, ele sabe quem ele não ajuda. Então, quando ele me conheceu lá atrás, ele não ficou me insistindo para eu comprar o produto dele, porque ele sabe para quem que ele é o melhor. Então, se você já tem no jogo o seu cliente ideal, o seu diferencial, você vende com brilho nos olhos, você vende com vontade, porque você sabe que você ajuda aquela pessoa. É a mesma coisa da pessoa estar com fome de pão e você não ofereceu pão para ela. Agora, se a pessoa virar para você e falar, nossa, eu não estou no momento... Às vezes a pessoa não entende, principalmente prestação de serviço, né, Malcir? Que às vezes, prestação de serviço, você precisa que o outro lado contribua com você nessa prestação de serviço. Uma pessoa muito desavisada, sem um vendedor aí, ele não vai fazer seu trabalho direito. Então, esse é o ponto da venda ética também, para você ficar muito tranquilo se você estiver escutando isso para vender. Se você sabe quem ajuda e quem não ajuda, e escutar os clientes, seu cliente sabe por que ele comprou de você. Ele sabe mais do que você sobre o seu diferencial. E aquilo que se repete na boca do seu cliente pode ser seu slogan, né? Pode ser sua memória ali de marca. E não pode ser uma coisa assim, você não pode se ver. E eu sei que isso tem muito um peso religioso, assim, essa coisa de eu tô vendendo para você, eu tô tirando de você alguma coisa. Não, você tá dando para ele alguma coisa. Tem isso, assim, sabe? Uma moral, assim, uma coisa conceitual. Tipo assim, nossa, eu não quero tirar de você todo esse dinheiro. Não, cara, tá ajudando o cara. Por isso tem que ficar claro para ele o que você tá fazendo. Você não acha também que foi pelo histórico da venda porta a porta? Porque a gente teve um momento do marketing, você veio de marketing, você teve um momento do marketing que era a venda de empurra. Depois a empresa, ela entendeu que vender para o cliente errado dá um pepino danado. Exatamente. Inclusive, assim, no mercado de startups, a gente fala que, assim, cara, se esse cliente aqui não é o meu cliente ideal, eu não quero ele. Quem está vendendo não quer. Porque esse cara vai dar um churn mais rápido, ele vai reclamar. Cara, assim, eu tô aqui no Brasil de volta há 4 anos, eu não tenho uma reclamação no Reclame Aqui, não tenho um PROCON, nada, zero. Já são quase 800 clientes na nossa base. É separar o joio do trigo. Eu estava fazendo um benchmark um dia desse com um cara que tem uma empresa de CRM enorme, e ele disse assim, olha, tem um segmento específico do mercado que quando cara baixa a nossa porta, eu falo para ele, eu não quero vender para você. Todos os vendedores dele estão autorizados a dizer isso. Ele dá um disclaimer enorme porque ele não vende para aquela pessoa, explica e fala assim, se você quiser comprar da gente, vai ser sem desconto, sem promoção, sem nada, e eu já estou te avisando que vai ser um contrato maior, eu já estou tirando a minha culpa do processo. Ele deixa muito claro. Eu acho isso bonito. É um momento, o mundo das startups está lá na frente, comparado com os outros mercados. Porque ele sabe que esse cliente vai dar churn para ele, vai dar problema, o cara vai ter que desenvolver mais software
para dar conta de clientes diferentes. Então, quando, por exemplo, sei lá, digamos, hipoteticamente que você tem aí, digamos que a Renata atue só no mercado de indústria, só no mercado de indústria. Ela tem um time lá, 30 pessoas, super inteligentes, especializadas em indústria. Show de bola. Ela conhece os repórteres todos de indústria, conhece todo mundo. Aí, chega um cliente para ela e fala assim, rapaz, eu sou de varejo, mas eu gostei de você, Renata, eu quero comprar de você. Aí, o time da Renata não está pronto para lidar com a pessoa de varejo. Todo mundo só sabe de indústria. Aí a Renata vai ter que fazer um puta de um trabalho para refactorar as coisas que ela faz, para poder dar conta de atender uma pessoa que é de varejo. Dá trabalho isso. É muito melhor trabalhar com fórmula de bolo. Fórmula de bolo, galera. Todo mundo acha a sua e fica com a sua. Agora, falando de mercado de startup, né? Eu recebo muito orçamento de startup e uma queixa geral é, obviamente, que existem startups de todos os tamanhos, mas elas têm muito receio, todas partem do pressuposto que estão investindo, estão começando, é uma startup. É uma startup e já serve como uma desculpa em si, tipo, não temos dinheiro. Como que a startup se encaixa na Speedio? Olha só, isso é até interessante, porque o nosso software, a gente criou ele, um dos nossos grandes diferenciais no mercado é que a gente trabalha com PME. Então, nenhum dos nossos competidores quer o pequeno. Ninguém quer. Parece que o pequeno é tóxico. E por que que a gente pega o pequeno? Porque a gente criou uma empresa que funciona de uma forma que faz sentido. A gente sabe vender para o pequeno, manter o pequeno, deixar o pequeno feliz. Nossos planos são a partir de R$ 199. Olha só, eu já partiria do pressuposto, de tudo que você falou, eu já partiria do pressuposto que é inalcançável para o momento de uma empresa pequena. Já não é? É R$199 por mês? Por mês, exatamente. Então, a gente criou uma máquina que a gente consegue fazer os unit economics, ou seja, os números fazem sentido quando você vende para o pequeno do jeito que a gente vende. Os nossos competidores não conseguem. A gente criou uma coisa única, né, aqui. Beleza. O ponto é, o problema do cara, esse cara que vem assim, não, eu sou uma startup, eu não tenho dinheiro. Não é adquirir o nosso produto. É tipo mensalidade de academia. Eu uso muito essa analogia. O problema não está na mensalidade da academia. O problema está que você é descarado, você não quer ir na academia. Você mente para você mesmo. Você fala assim, você é aquele cara que vira o ano e fala, esse ano eu vou emagrecer, vou perder 10 quilos, vou ficar lindo, maravilhoso, sarado. Chega no dia 30 de janeiro, você nem lembra mais qual foi a sua promessa. É isso. Eu acho também, Márcio, as pequenas empresas, que cotam bastante para a gente marketing as pequenas também, cota bastante a Renata para aparecer na imprensa. E eu acho que o pequeno, às vezes, ele espera ter um top vendedor. E não é assim que existe. Um top vendedor, ele é caro. É difícil de achar um top vendedor no mercado. É realmente esse papel da gente como empresário, entender que às vezes a gente precisa criar um script de vendas e precisa fazer esse curso primeiro, saber orientar o time para ter um bom script na mão de um mediano, na mão de um júnior, para depois a gente também ter esse capital reinvestido e achar um bom e treinar um bom, né? Eu acho que essa autorresponsabilidade no início ela é muito importante. A gente precisa, principalmente se for uma empresa de serviço, investir primeiro em capital intelectual, com um bom script na mão. Você deve escutar isso, vendedor bom é difícil de achar, a pessoa quer achar um top que venda super sua empresa, que ela é a melhor do mundo, só que esse vendedor, às vezes, ele custa 10 mil, 20 mil para uma empresa, que para pequeno não vale. Então, primeiro é ele entender de vendas e um júnior entender um script. Você acha que Exatamente. isso é o caminho? É o que a gente fez. Então, assim, a nossa máquina de vendas, a gente convencionou que a gente ia criar nossos próprios talentos. Então, a gente cria pessoas, é uma das nossas maiores virtudes, é fazer pessoas, botar elas na cultura, na disciplina, no processo, etc, etc, e fazendo as pessoas. E a gente entende que todo mundo entra aqui júnior. Raramente, aliás, eu tentei, às vezes, contratar algumas pessoas mais seniors, não deu certo. Porque a pessoa vem com outra cultura, outro pensamento, não sei o quê. Não. Se eu puder evitar isso o máximo possível, eu vou evitar de agora para frente, né? Então, assim, certamente, não adianta você contratar um puta de um profissional para fazer o lançamento do seu infoproduto. Contratou a Ana. Aí, quem vai fazer a venda desse negócio?
Vai ser você, aí você tem 1000 outras coisas, e aí o tempo que você dá para atender cliente é tipo meia hora por dia, e o interesse das pessoas cai por hora, vertiginosamente, ridiculamente. Bicho, você tem que pegar a pessoa num minuto. Na hora que ela falou com você, você tem que estar em cima dela, né? Então, tudo isso faz muita diferença no processo de venda. Você não pode morder mais do que você consegue mastigar no popular, sabe? E aí, do que a Renata estava falando, né? Eu queria voltar nisso, é tão importante a história da empresa que fala assim, sou startup, não tenho dinheiro para pagar. Cara, esquece esse cara, velho. Esquece esse cara. Chama, bicho, um beijo. Valeu. Você não está no meu ICP. Demite o cliente. Por quê? Isso aqui é exemplo claro para a pessoa que está assistindo. Olha só, eu tô casado tem pelo menos uns 15 anos, mas eu conheço pessoas que estão solteiras no mundo. E assim, é o típico exemplo da pessoa que encontra uma pessoa que não quer namorar, ela não quer um relacionamento longo, ou seja, esse aqui quer, esse aqui não quer. Aí você fica tentando converter esse aqui para um relacionamento longo. Isso não tem como dar certo. Um quer galinhar, outro não quer. Acabou. Não tem. Demite a pessoa, enfoca. O mercado é muito grande. O mercado é muito grande. Então, o tempo que você fica tentando gastar para convencer uma pessoa que tem uma startup, o cara já chega e diz assim, rapaz, não tem muito dinheiro não, aquela coisa. E às vezes até verdade. Então, bicho, ó, um beijo. Você não é para mim. Vou pro próximo. Aí tá. E aquela relação a longo prazo, que você conhece a pessoa e daí esquece? Mantém. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos fazer um benchmark, não tem problema nenhum. Até porque lá na frente ele pode ser o seu cliente. Tranquilo. Mas em vez de você investir na pessoa 10 horas, você vai investir na pessoa 1 hora, 2 horas no máximo. Beleza, show de bola. É a expectativa que você está criando na cabeça. Sabe? Esse é o jogo. Eu acho que também é um padrão que a gente tem, né? Às vezes a gente está numa sala de aula, tem um aluno péssimo. 99 está ali olhando para você, querendo saber mais, querendo aprender. E às vezes a gente pega aquele um que não quer e faz um super esforço para tentar modificar a cabeça, a mente dele. E às vezes a gente tem que realmente dar gás em quem está pronto. Porque senão a gente não está sendo justo com o tanto de pessoas que estão prontas para passar por esse processo e tem subsídio para voar, tem subsídio para conseguir, né? Legal, show de bola. E Malci, para essa pessoa que está pronta, né? Eu acho que toda vez que a gente vai dar um passo muito bom, a gente tem medo. Eu acho que é do ser humano. Sei lá, você vai casar, você teve medo de pedir sua mulher em casamento. Você vai começar uma faculdade, você tem medo. Às vezes, boas decisões de compra também dá medo na gente. Se você sabe que você é a pessoa que ajuda, como que você conduz a esse fechamento para a gente também ir encerrando aqui, que eu acho que é super importante, porque você também tem que saber pedir aí o jantar, você tem que também saber conduzir para o fechamento. Como que você faz aí? Quanto mais senior o vendedor fica, a pessoa de vendas, mais você consegue identificar microsinais, microexpressões, micro tudo da pessoa que você está interagindo, para você perceber se a pessoa está afim de você ou se a pessoa não está afim de você. Eu acho que isso tem uma frase que eu sempre falo. O próximo livro que eu escrevi, eu vou botar esse negócio no livro, que é cabelo branco não é só enfeite. Então, assim, senioridade. E aí você tem que ir percebendo e às vezes até perguntar para a pessoa. Falar assim, todos os nossos vendedores, todo mundo está no nosso processo de vendas, eu falo para dizer exatamente isso. Eu falo, cara, seja honesto com a pessoa. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Ana, me diga uma coisa. Me fala de 1 a 10 o quanto você realmente está interessado. Eu não tem problema nenhum se você me disser que é 0. Você não está me causando problema, você está me ajudando. Porque eu preciso entender o quão próximo a gente está da gente andar para frente aqui, nesse momento. Pede para a pessoa abrir o coração para você. Falta isso no mercado, gente. Fica um querendo empurrar no outro e o outro correndo no outro. Quebra essa lógica. Vendas humanas. Trata a pessoa como se você estivesse tratando sua mãe. Conversa com ela. Pergunta. Você tá afim mesmo? Não tá? Cara, vamos lá. E aí eu falo para os meus vendedores que é o seguinte. Veja só, todo mundo no nosso processo comercial tem um negócio chamado FUP, follow-up, né? Que é, você tem a demonstração com a pessoa, você começa o relacionamento, você tem que ir cobrando a pessoa à medida que o processo vai andando. Boa parte do processo de vendas é isso, tá? É você manter um relacionamento ativo com a pessoa, tem que ter um sistema para isso, né? Não adianta ficar assim na cabeça, tem que ter um sistemazinho.
quando eu mando e-mail, quando eu mando WhatsApp, quando eu ligo para a pessoa, como eu faço, não sei o que e tal. Beleza. Eu sempre falo para meus vendedores, funil bom é funil vazio. Você tem lá 400 oportunidades, 300 que não vão para lugar nenhum e 100 boas. Você está perdendo tempo com 300 quando você poderia estar focando 100% do seu tempo no 100. Mas você não está sendo honesto com você mesmo. Está nutrindo uma porrada de gente que não tem chance de fechar. Para quê? Para mostrar para o seu chefe que você tem mais oportunidades no funil? Cara, eu não estou interessado. Eu estou interessado em gol. Eu não quero saber quantos escanteios, quantas faltas, quantos pênaltis. Não, eu quero gol, bicho. É interessante, entendeu? eu acho que essa honestidade, a gente, quanto mais cedo, eu já fui gestora de comercial, de marketing também, de multinacional, né? Eu acho que a gente sente, e são conversas honestas, né, Malci? Na hora que você estava também me questionando sobre o time, do seu marketing, que você estava querendo um auxílio aí, a gente jogou muito aberto, de tipo, deixa eu ver se eu posso te ajudar ou não. Eu consigo te vender e falar assim, Malci, você tem que vir aqui comigo e vão fechar, né? E falar isso. Não é parecer que eu não estou vendendo, é falar, vem que eu posso te ajudar. Agora, se você me sinaliza algo que eu sei que eu não posso, eu falo, meu amigo, eu acho melhor não. Eu acho melhor não. E eu acho que você vai sentindo isso, né? Do que aquela pessoa que parece, não sei, eu acho que a gente não tem que fingir que não está vendendo. Eu acho que para a pessoa você tem que falar que eu estou te vendendo. Eu acho que eu sou a melhor solução para você e está tudo bem. Mas se eu te escutei antes, se eu não te escutei antes, aí parece balela. Exatamente isso. Mais alguma pergunta, Rê? Não, eu estou satisfeita por hoje, aprendi bastante. E eu acho um barato o Clientividade, o nosso podcast, porque isso acaba servindo como um termômetro para mim, que acaba sendo interessante para quem nos assiste também. Eu aprendo tanto em cada entrevista que a gente faz, e não tem como a gente não aplicar um pouco do que a gente ouve no nosso negócio também, né? Então, Malcir, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada pela nossa conversa honesta e pelas suas relações que você fazia para tornar realmente didático tudo que você faz. Que eu confesso que quando eu busquei sobre você, eu demorei um pouco para entender o que você fazia, né? Então, você fazendo essas analogias aproxima realmente o ouvinte, o espectador do que você está querendo mostrar. Então, também, parabéns, você é um ótimo vendedor. Então, muito obrigada por tudo que você nos apresentou aqui e espero conhecê-lo pessoalmente numa outra oportunidade para a gente conversar mais, que eu sinto que eu poderia fazer mais um monte de pergunta, mas nosso tempo, infelizmente, é curto. Apesar de 1 hora, a gente conseguiu conversar bastante. Eu queria também falar uma coisa do Márcio, que ele tem uma linguagem simples. Em venda, a sofisticação não é para você. Não é para você parecer mais inteligente, é para o cliente parecer mais inteligente e ter uma venda fluida, gostosa. Se a gente vai comprar alguma coisa, a pessoa faz a venda como se fosse uma bula de remédio, mostrando tudo que pode fazer, fica chato, fica cansativo. Então, também te parabenizo, Márcio, porque todo contato que a gente teve, você tem uma venda super simples e uma linguagem que adapta ao cliente e mostra que ele é a pessoa importante no processo, não você. Isso também é um jogo muito legal de uma pessoa que tem o ego no lugar, né? Bom, obrigada, gente. Nos vemos no próximo podcast Clientividade. Se alguém tiver alguma pergunta também, procure o Malcir nas mídias. Como que a gente te encontra, Malcir? Com esse nome esquisito que eu tenho, né? Só digitar Malcir, vai aparecer minha cara lá, não tem problema. Tamo junto. Malcir Nascimento, da Speedio. Exatamente. Você pode botar o Malcir, que é o meu arroba lá, né? Mas se só lembrar meu nome e digitar Malcir, fica difícil de não me achar, viu? Tá bom, com isso a gente encerra o Clientividade de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!